Olá, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Kant e a crítica do juízo estético. Então, Kant, esse nosso filósofo alemão, importante e conhecido pela sua relevância na história da filosofia, mas também na história do conhecimento humano, ele vai tentar superar, algumas dificuldades encontradas em Hume a respeito da ideia, do gosto. Em certa medida, esse empreendimento kantiano vai convergir e em outra medida divergir. Mas uma coisa em que o Kant está de fato interessado não é muito a respeito do que é o belo, né? O Kant está muito mais interessado na experiência estética, né? No que nós podemos entender como experiência estética, o juízo do gosto. O que desperta isso no indivíduo, certo? O gosto é algo que, quando apreciado, né, é percebido, dá prazer. E, claro, evidentemente, o contrário disso, né, significa que não é gosto. Então, o gosto aqui vem no sentido de beleza, tá? Então, esse nosso filósofo, ele parte já de um acordo com o Hume, de que, em certa medida, o belo tem relação com a subjetividade, tá? É curioso como um filósofo que muitas vezes nós olhamos e compreendemos ele, né, como um filósofo das categorias, da, da metafísica, né? E ele vai trazer, sim, né, quando ele se debruça na questão da estética, ele vai trazer a concepção do sentimento, tá? Para o âmbito do juízo estético. Percebemos que as coisas por meio das estruturas sensíveis, né? Que isso é comum a todo o indivíduo. Então, Kant parte disso. Essa estrutura sensível é que capta, certo? E a experiência estética ela vai se dar por essa estrutura sensível, por essa nossa capacidade de perceber e também da imaginação. Quando junta estrutura sensível, essa nossa capacidade perceptiva e a imaginação, estamos diante então de uma experiência estética, tá? Ou percepção estética. Então, a estrutura sensível quanto à imaginação são traços comuns em todos os indivíduos. Todos nós temos isso. Todos os indivíduos têm a capacidade imaginativa e têm a capacidade de perceber. Isso é universal, tá? Isso é uma coisa importante em Kant, para pensar o juízo do gosto. Isso é o que é comum a todos. Se é comum a todos, é universal. Então, já disse para vocês, né? O belo é aquilo que dá prazer. Prazer aqui, então, é no sentido, tá? Aquilo que vai promover o maior número de prazer quando observado pelos indivíduos. Então, os indivíduos têm essa estrutura, né? Essa estrutura sensível que, aliada à imaginação, vai, de certa maneira, né, compartilhando da ideia de gosto por objetos, né, variados. Então, por exemplo, a Mona Lisa, né, há uma unanimidade, certo? Por aqueles que apreciaram essa obra, de que é belo, né? Essa unanimidade não é a partir de um conceito, né, que é puramente racional, mas é pelo um sentimento, que não é novamente o fio condutor dessa estrutura sensitiva, essa estrutura sensível é a imaginação, tá? Então perceba que é aqui em que o Kant está caminhando para dizer que existe a possibilidade de um juízo do gosto, essa estrutura sensível, essa imaginação que viabiliza isso, tá? Outra coisa importante quando nós vamos conhecer os elementos principais
desse projeto kantiano sobre o gosto é que para o Kant os juízos estéticos, o juízo do gosto é singular, subjetivo, diria lá, né, a parte da subjetividade lá proposta por Hume, tá? Ela é singular. Se ela é singular, obviamente, ela é individual, né? A crítica do gosto de Kant, o belo é entendido como uma espécie de voz universal. Então, a partir dessa estrutura que eu estava dizendo para vocês, né, que é compartilhada. Então, tem lá um determinado objeto, X, existe um número, né, significativo de indivíduos que, ao observarem aquele objeto, né, de perceberem o objeto, essa relação de representação do objeto para esse sujeito, tem em si uma afetação de prazer. Essa afetação faz com que esse indivíduo diga: esse objeto é belo. Mas, na verdade, essa beleza não está no objeto. O objeto não tem nada em si mesmo, porque é o indivíduo que está compartilhando dos seus afetos para com esse objeto. Então, um número muito grande de indivíduos começa a olhar esse objeto e dizer: dá prazer, dá prazer, dá prazer. Então, convencionamos dizer que esse objeto é belo, certo? Mas não é a qualidade do objeto em si, mas sim qualidades universais dessa estrutura sensível e da imaginação que é própria do indivíduo, né? Espero que esteja claro aqui para vocês, né? Que o gosto é uma manifestação subjetiva e desinteressada do sujeito, tá? A vivência ou a experiência estética é radicalmente subjetiva. Isso é fundamental para que a gente entenda. O que significa esse outro elemento que eu disse aqui para vocês, né? Que é desinteressado. Então, já disse para vocês que não há nenhuma qualidade específica nesse objeto. Então, se não há uma qualidade específica nesse objeto que possa, né, denominá-lo belo, também não há uma utilidade específica, não é para, tá? Esse objeto não é belo porque tem essa cor, esse objeto não é belo porque tem essa sonoridade, esse objeto não é belo porque tem essa funcionalidade, esse objeto é belo em si. Por quê? Porque a minha percepção, a relação de representação desse objeto em mim desperta, então, um afeto, né? Um sentimento de prazer, é desinteressado. Não adianta o outro tentar colocar isso sobre mim que não vai funcionar. É subjetivo, é singular, é individual. Então, nós podemos perceber aí que Kant está valorizando significativamente o quê? Os sentimentos quando se debruça sobre o juízo do gosto, certo? O objeto não tem qualidade nenhuma nele mesmo que proporcione essa determinação do belo, né? Essa qualidade está onde? Essa qualidade está no sujeito. O objeto estético passa a ser algo que não necessariamente necessita de qualquer representação. Isso aqui é interessante, tá? Porque eu não preciso de experiência empírica empírica no sentido objetiva, né? Então, existem sentimentos que podem levar a uma certa experiência estética. Kant está transcendendo aí, tá? E ele vai alimentar, essa ideia kantiana vai influenciar significativamente outros filósofos, como Hegel, Schiller, sobretudo, né, uma posição que eu acho de grande valor, que é Schopenhauer e Nietzsche, certo? Então, o Kant está, né, aquela história que eu venho sempre falando para vocês, alunos, né? A filosofia é uma bola de neve. Ela vai
ela vai se debruçando sobre situações e vai tendo desdobramento, de novos desdobramentos, né? E então a beleza é uma é um encontro feliz entre o sujeito, né, que possui essa estrutura sensível, aliado à sua imaginação e o objeto. E esse objeto não necessariamente precisa ser, né, qualquer coisa de uma representação empírica. A experiência estética é um investimento humano, certo? Uma afetação. Bom, aí alguns podem dizer assim, mas o Kant não deixa aí nenhum tipo de critério, nenhum tipo de padrão, né? Não necessariamente. Se a gente quiser dizer que ele deixa algumas noções às quais nós devemos pensar o juízo do gosto, é esse, né? Que a beleza não está no objeto, a beleza se faz por esse encontro feliz entre o objeto e o sujeito, mas a condição, né, de beleza está no próprio indivíduo. O juízo do gosto deve ser desinteressado ou então intuitivo, né, impulsivo, tá? Nada engessado, nada guiado, nada conceitual, né, espontâneo. Sem conceito, como eu já disse, não tem a satisfação de uma utilidade ou uma função, né? Kant está inaugurando aí perspectivas para pensar o belo como sublime, como valorização da vida. É o que nós vamos encontrar na obra de filósofos como Schiller, Hegel e Nietzsche, tá bom? Ficamos por aqui, espero ter colocado aí os pontos principais para vocês a respeito do juízo estético kantiano, e qualquer dúvida a gente vai se encontrando e comentando sobre o assunto.